Olá, voltamos com mais um Baseado na Palavra de Deus. Hoje nós vamos com um tema baseado na Palavra de Deus. Eu posso me irar? Então vamos ver o que a palavra diz sobre ira. O que a palavra nos condena e o que ela nos libera sobre irar-se. Então, eu devo me irar? Em Provérbios 29, capítulo 11, diz o seguinte... 29, peraí, deixa eu só achar aqui. Não estava muito preparada aqui. 29, capítulo 11, diz assim: Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. Ou seja, diz que aquele que é sábio, ele reprime a sua ira, mas o tolo, ele expressa toda a sua ira. Em Salmos 37, versículo 8, diz o seguinte: Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ou seja, deixa a ira e abandona o furor, né? Porque não te indignes para fazer o mal. Então, ou seja, a palavra de Deus condena a ira, nós nos irarmos para fazer o mal, a ira para fazer o mal. Vamos ver também o que diz aqui em Provérbios 15. Deixa eu já anotar aqui. Em Provérbios 15 diz o seguinte: Desculpa que eu não estava muito preparada aqui. Provérbios 15, capítulo 1 diz: A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura incita a ira. Às vezes é difícil a gente falar brando, né, numa situação que nós devemos nos irar, mas aqui diz na palavra que a resposta branda, ela desvia a ira, mas a palavra dura incita a ira. Ou seja, ela faz a pessoa se irar. Então, em Eclesiastes 7, 9, diz assim: Não te apresse no teu espírito a te irar, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Aqui diz que nós não se apresse para se irar, porque os tolos é que fazem isso. Em Efésios 4:31, só achar aqui. Desculpa não ter deixado já anotado aqui. Próxima vez eu vou fazer isso, prometo. Efésios 4:31 diz o seguinte: Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de dentre vós. Ou seja, toda amargura, ira, cólera e gritaria, blasfêmia e toda malícia seja retirada de vós. Ou seja, aqui a palavra ela condena bastante a ira quando ela está ligada a fazer o mal, quando ela está ligada a ofender uma pessoa, quando ela está ligada a toda maldade que é voltada, porque os tolos é que fazem isso, as pessoas tolas, não as sábias, é o que diz a palavra de Deus. Então aqui, eu posso andar com quem se ira? O que a palavra diz com que andar com uma pessoa que se ira constantemente, né? Não uma pessoa que se ira qualquer... Porque nós somos humanos, né? Jesus, ele era chamado Filho do Homem
porque ele tinha sentimentos de homem. Por mais que ele era filho de Deus, ele também era chamado de filho do homem, porque ele tinha sentimentos como nós humanos. Então, deixa eu ver o que diz em Provérbios. Meu Deus, aqui no sul tá muito frio aqui no sul. Sou de Cachoeirinha, próximo a Porto Alegre. E aqui tá muito frio, gente. O que diz aqui em Provérbios 22, 24 ao 25. Diz assim: não acompanhe o iracundo, nem andes com o homem cólerico, para que não aprendas as suas veredas e tome um laço para a sua alma. O iracundo, né? Aquele que vive se irando. Não andes com esse homem, diz a palavra, né? Porque você vai começar a pegar os hábitos dessa pessoa, para que não aprenda as suas veredas e tome um laço para a tua alma. A palavra de Deus sempre diz, né, que nós devemos cuidar com quem nós andamos, com quem nós temos amizade, porque nós vamos acabar pegando os maus hábitos das outras pessoas. Sem querer, a gente vai ver que a gente já vai começar a fazer uma coisa ou outra que aquela pessoa faz. Então, a palavra diz para nós sempre tomarmos muito cuidado com quem nós andamos. Então, baseado nessa palavra que a gente falou, se a gente não pode se irar, ou se a ira é algo mal, então por que Jesus se irou no templo, né? Por que muitas pessoas pensam assim, mas por que Jesus então se irou no templo se ele não podia, né, se irar, se nós não podemos nos irar? Por que Jesus então usou um exemplo de ira na palavra para nos deixar, né? Se nós não devemos fazer isso. É o que nós vamos ler agora. Então, Jesus ele explicou por que ele se irou. Em Lucas 19, 46, ele vai explicar exatamente isso, por que ele se irou. 19, 46. Diz aqui assim: disse-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Os covil de salteadores geralmente eram comparados a pessoas que estavam ganhando lucro excessivo. Quando eles falavam sepulcro, essa palavra aqui, covil de salteadores, eram pessoas que estavam cobrando impostos acima do que era devido, do que devia de ser cobrado. E Jesus explicou: a casa de meu pai era para ser uma casa de oração, e vós tornaste em covil de salteadores. Então, Jesus ele tinha os mesmos sentimentos como nós, porque ele era homem, ele era 50% homem, 100% homem, 100% Deus. Então, ele sentia as mesmas coisas que nós, as mesmas vontades de se irar, de se embravecer. E isso mas Jesus diz aqui na palavra, conforme diz a palavra, Jesus ele se irou, mas com como é que eu posso dizer? Ele se irou com justiça, entendeu? Porque, só um momento, por favor.